Olá, meus queridos, meus amigos. Esse vídeo vai tratar, esse assunto vai tratar dos ídolos, dos bezerros de ouro e dos arões da nossa vida. É um vídeo que eu vou relatar, um assunto que eu vou relatar sobre a dependência que temos dos outros e não de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou Moisés, mas Moisés resistiu a Deus e Deus lhe dá Arão. Na sua ira, Deus lhe deu um Arão, o seu irmão. E o seu irmão Arão, no futuro, cria um bezerro de ouro que destrói completamente a história de Israel naquele período. Foi um dos motivos sobre o qual Israel, por causa daquela adoração, andou 40 anos ao redor do deserto, em volta do Monte Sinai, do Horebe. Então digo para ti que a ira de Deus, quando não ouvimos a sua voz, resistimos em ouvir a sua voz, sabe o que ele vai fazer contigo e comigo? Vai criar Arões, homens em quem idolatramos, homens em quem esperamos sempre algo e não de Deus, homens em quem atribuímos e confiamos mais a eles nas suas palavras do que na palavra de Deus, mas Deus já tem falado contigo. Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou apresentar. E você vai ver que quando você não dá ouvido e resiste à voz de Deus, você cria para você Arões com seus bezerros de ouro. Descubra quantos Arões há na sua vida e quantos bezerros de ouro você tem. Porque os Arões e os bezerros de ouro são manifestação da indignação e da ira de Deus. Dá uma olhada com carinho nesse vídeo. Olá, meus amigos. Espero que todos estejam verdadeiramente bem. Se não tiverem também, faz parte. Quero hoje falar de um assunto sobre a dependência e em não ouvir a voz de Deus, em ter uma falsa, vamos dizer assim, comiseração, né? Uma falsa humildade. E eu chamo isso de ego, né? É um egocentrismo disfarçado. O que existia em Moisés e que existe em nós. Deus chamou Moisés para uma obra específica. E isso acontece muito nos tempos de hoje. E o que aconteceu? Deus disse para Moisés que enviaria Moisés para ser libertador do Egito. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 11. No 10 diz o seguinte, capítulo 3 de Êxodo, versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Deus fala, eu, Moisés, vou te enviar. Ninguém vai te enviar, Moisés. Eu vou. Mas nós lembramos disso que 40 anos atrás, desse fato, Moisés tentou ser libertador do povo, porque era um homem conhecedor das artes de guerra, das línguas egípcias. Ele achava que todo aquele cabedal de conhecimento que ele tinha iria, de fato, ser suficiente para a obra do Senhor. Ele mata um egípcio, e o enterra na areia e foge. 40 anos depois, Moisés, com já 80 anos aqui, aproximadamente, Deus o visita e diz que eu vou fazer, Moisés. Moisés diz o seguinte, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Disse o Senhor, certamente eu serei contigo. Deus está falando com Moisés e Moisés está olhando para ele. Tanto é que Moisés diz, é um lamento, né? Então disse Moisés a Deus, quem sou eu? É isso que acontece, irmão, essa dependência que nós temos um dos outros. Sempre. É interessante isso no mundo espiritual, né? O mundo pseudo-espiritual da nossa vida. Nós colocamos Deus de forma menor e os irmãos à nossa volta de forma maior. Os pastores, os teólogos, os mestres da Idade Moderna, né? E nunca acreditando numa dependência total de Deus. Tem sempre que ver algo, apalpar algo. Né? Eu vou no culto do irmão X, porque o irmão X é sapatinho de fogo, ele revela tudo. Eu vou no culto ali, porque ali está tendo, né, a minha providência. Mas Moisés aqui era pastor de ovelha.
E Deus diz para ele o seguinte: eu te envio. E Moisés achava que não. Ele questiona Deus pela incapacidade dele. Não permita, meu irmão e minha irmã, que nem você e nem ninguém venha, de certa forma, minar, esfriar a visão que você tem de Deus. Geralmente, quando Deus te dá uma visão de algo, o que é essa visão? É o entendimento que você tem das coisas que Deus quer de você. Ali já está outorgado, irmão, o teu chamado para aquele determinado momento ou para a vida toda. Então, se Moisés contemplou a face de Deus e deslumbrou os feitos da glória de Deus, Deus era com ele, irmão. Mas ele atenta para si, ele atenta para os seus próprios atos, ele reconhece que não era nada. No capítulo 4 do capítulo 4 de Êxodo, no versículo 10, diz o seguinte: então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Não foi Deus que fez todas as coisas? Enquanto ficarmos olhando para os outros à nossa volta, olhando para a nossa impossibilidade, a nossa mentalidade demoníaca de que nada somos, eu canso de ver isso, irmão, subindo no púlpito e dizendo: ah, irmão, estou aqui, mas nada sou. Deus sabe que tu não é nada. Mas quem colocou esse nada sou na nossa mente? Como nada sou? Se eu sou a menina dos olhos do Senhor. Eu sou o fator da existência do mundo ser mundo, irmão. Nós somos o fator da terra existir. É uma vamos dizer assim, é uma particularidade de Deus em tais coisas acontecer por nossa causa. É amor. Desacreditamos nesse amor vital de Deus para a nossa vida. Então nós sempre vamos colocar os nossos olhos no próximo, na dependência do outro. Entenda uma coisa: se você reconhece que nada é, como você vai reconhecer no pastor ou no outro irmão que é alguma coisa? Deus está falando contigo que Ele vai fazer uma obra na tua vida, que Ele tem algo a realizar, já tem realizado, mas tu não atenta para isso, mas atenta para o outro. É contraditório, é dicotomia, irmão, é paradoxo. É ambíguo. Como pode, irmão, você acreditar que Deus não vai fazer na sua vida, mas faz na do outro para ti? Ele usa outro para ti. Que é isso? É um paradoxo, irmão. Não tem como. E Deus disse aqui em Moisés, e Moisés continua dizendo no capítulo 4 de Êxodo: disse o Senhor para Moisés: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Moisés de novo retrucou a Deus: eu não vou, envia outro. Olha o que diz o texto. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita teu irmão? E eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo se alegrará em seu coração. Sabe o que aconteceu, irmão? Moisés resistiu à voz de Deus. Deus falou: ah, é desse jeito que tu quer então, Moisés? Tudo bem, faz o seguinte. Vamos fazer o seguinte, Moisés. Vou enviar Arão, teu irmão. Ele vai ser teu profeta. É como tu fosse Deus e ele profeta. É como hoje. Os pastores, os teólogos e os pensadores do Facebook, os pensadores do YouTube, os pensadores do Orkut, a filosofia da internet, que não estuda nada e questiona tudo. É a mesma coisa. Sabe o que aconteceu, irmão? Moisés, por resistir o chamado de Deus, que Deus era com ele, somente ele e Moisés, Deus envia Arão. Sabe o que aconteceu, irmão? Arão foi um instrumento de tropeço na vida de Moisés, de bênção sim, mas de tropeço e grande tropeço. Arão criou um marco divisório no povo judeu, até então o povo hebreu, o peregrino, o andarilho, aquele que está sempre andando, o significado de hebreu. O que Deus fez? O que Arão fez? Criou um bezerro de ouro.
Quantos bezerros de ouro nós não temos hoje na nossa vida, na nossa mente, na nossa mentalidade existencial de cristã? Quantos bezerros de ouro não é o pastor da esquina? O irmão que tem uma revelaçãozinha, uma visãozinha, ou tem uma palavrazinha como eu ou como outro? Quantos bezerros de ouro você não tem criado por desobediência a Deus? Bezerro de ouro só surge por não entender que é Deus que faz todas as coisas. É ter sempre esse sentimento de dependência de A, de B ou de C. Até quando tu dependerás desses vídeos que eu faço? Até quando tu dependerás do pastor da esquina? De uma mentalidade desses escritores modernos que tem por aí, de livro de autoajuda, Augusto Cury? Até quando Macedo, Malafaia? Até quando vamos depender desses homens, criando nossos bezerros de ouro? Deus irá fazer homens surgirem na tua vida e na minha, se não atentarmos somente para Ele, se não dependermos somente da voz dEle, termos a visão da glória dEle, glorificarmos por tal visão e seguirmos essa visão. A visão de Deus é tão profunda que ela contradiz a minha existência, ela mostra realmente que eu sou miserável, como mostrou Moisés, mas eu não posso atentar para a vulnerabilidade do meu ser. Eu não posso colocar os olhos na minha vida. Eu não posso atentar para a minha existência, mas eu tenho que atentar para aquele que fala comigo, porque senão ele vai criar Arão na minha vida. Quanto Arões nós temos na nossa existência, nesse mundinho que tu vive, irmão, nessa vidazinha de questionamento, irmão, tu está falando duro, irmão, tu está falando manso. E deixo isso ressaltado, irmão, não é o teu amém e nem o teu louvor do que me alimento, irmão. Eu não serei um Arão para a tua vida. E o teu amém e o teu louvor não será o meu Arão. Tu não criarás bezerro de ouro para a minha existência. Existe um Deus vivo, o Deus de Moisés, o Deus de Arão, é o meu Deus na forma total da sua existência. Deus me privou, irmão, de ter Arões. É por isso que prego, é por isso que propago essa mensagem. Remova os Arões da sua vida, porque eles vão lhe trazer bezerro de ouro. Meu querido que me ouve, minha querida, sabe quantos bezerros de ouro deve ter hoje na tua alma, na tua existência? Você hoje à noite, irmão, não vai deixar de ir no culto. O teu tio, a tua tia está doente, enfermo, o teu vizinho precisando de uma palavra, mas tu tem teus Arões dentro do culto, teus bezerros de ouro entranhado na alma, e isso é manifesto. Repito e ressalto, Moisés, por não depender somente da voz de Deus, Deus lhe deu um Arão, um homem como profeta. Não ouviria mais a voz de Moisés, mas Moisés falaria a Arão. Arão seria porta-voz de Moisés, e por isso criou um bezerro de ouro e destruiu a nação hebreia, a nação dos hebreus. Cuidado, irmão. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, teu coração pode estar ardendo em ouvir a palavra de Deus, mas não conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Cuidado, porque teu coração pode estar permeado de bezerro de ouro, criado pelos profetas Arões que Deus levantou na terra, porque o povo não quis ouvi-lo. Continua não querer também ouvi-lo. Até quando, irmão, tu criarás o teu Arão e não dependerás somente da voz de Deus que já tem falado contigo? Que Deus possa te alertar através dessa mensagem. Se você gostou, meu irmão, favorite o vídeo, passe para outro, edifique a vida de outro. Que essa mensagem possa enriquecer a vida de alguém. De alguma maneira ela vai impactar a tua vida, boa ou ruim, pouco importa. Para mim, o importante é que Deus tenha alcançado o teu coração, irmão. E deixa essa palavra: eu não serei teu bezerro de ouro. Tu não serás meu bezerro de ouro. Não venhamos criar Arões dependendo da voz de Deus através de um irmão, de outro ou de A. Acredito sim que Deus fala através da vida de pessoas por um tempo determinado. Não para sempre. Isso aí eu tenho certeza. Porque, como diz o texto, amigo, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ele colocou em você, irmão, esses sentidos de ver, ouvir e falar, porque Ele fala contigo. Obedeça a voz de Deus, irmão. Ouve a voz de Deus. Siga a voz de Deus. Não tema.
não esmoreça, não desanime pela cultura, porque senão sabe que papai do céu vai fazer com a sua vida? Vai te dar um arão e vai criar um bezerro de ouro para a tua vida. Cuidado! Você pode estar cercado de bezerro na alma. Que Deus te abençoe.